Fala pessoal, como vocês estão? Vinícius do canal Footstats aqui para mais um vídeo do nosso canal, falando um pouquinho de como foi o nosso guia, o nosso método nessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro aí. 10 jogos, rodada completinha, fizemos todos os jogos. Vamos verificar como é que foi a nossa rodada. A gente já fez isso com a Série A italiana ontem, né? O vídeo já tá no canal aí, agora a gente vai fazer do Brasileirão. Depois a gente vai fazer do campeonato francês, campeonato inglês, espanhol, alemão. Vamos até o final aí, beleza? Então é isso. Cachorra dando as boas-vindas a vocês também. Peço por gentileza que quem curte a ideia do canal aí, inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe, comente aquilo que vocês já estão acostumados a fazer no YouTube aí. E sem mais delongas, porque o vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Já que nós temos aí 10 jogos. Nós vamos falar dos 10 jogos, obviamente resumido, e do jeito que vocês sabem já, né, que eu expliquei no vídeo anterior do Campeonato Italiano. A gente vai separar o que são as sínteses, os indicadores mais confiáveis, dos indicadores da lista completa. Lembrando que pode variar, é, provavelmente vai variar de um para outro, porque das sínteses mais confiáveis a gente faz de 3 a 6 entradas. Não é obrigatório ter as 6, mas no mínimo 3. E dos índices da lista completa, a gente tem 27 índices, mas tem os últimos falam de forma recente, de conclusão, então a gente nunca vai chegar nos 27, e pode ser que alguns a gente não tenha tendência clara, então ele obviamente não explica não passa pra gente, né, qual que é a tendência é, nesse item. Lembrando que os itens são todos listados, eles não mudam a sequência, tudo. Quem quiser ter acesso à lista completa, ao artigo completo, é só entrar no nosso grupo do Telegram. Lá tem a gente posta todas as análises de forma resumida, com o linkzinho para vocês acessar essa página igualzinha a essa aí. Você tem lá toda a lista completa. Beleza? Então vamos lá, para a gente já fazer isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou comentando. Eu já lembrei já. É importante saber que dessa lista aqui, dessa rodada, saem os filtros pra gente, né? Então é nessa rodada que a gente vai fazer o filtro seguinte para a próxima rodada que vai acontecer no final de semana. A gente tem rodada nessa quarta-feira, né? O jogo atrasado de Fluminense e Ceará. E já vai entrar o filtro já, eu até já fiz essa análise, já tá no grupo do Telegram lá. Mas dele não surge um novo filtro, tá? A gente só faz a avaliação mesmo, ver como é que é, mas não vai surgir um novo filtro dele. Beleza? Porque a gente faz o filtro, a gente só faz com a rodada completa. Tudo bem? Então bora lá, bora pro vídeo. Então, auditoria de performance, 30ª rodada do Brasileirão. Aí você tem a data, né? Eu tô gravando hoje no dia 28. Na verdade, é dia 29, eu tô gravando de madrugada. Abaixo está um resumo da validação de cada partida, comparando a performance de síntese de indicadores confiáveis, isso que eu expliquei, de 3 a 6, e da lista completa de indicadores. Então, o primeiro jogo foi Vitória 0, Corinthians 1. Destaque da partida: quebra significativa do padrão matemática. O alerta de conflito, o pré-jogo foi o dado mais importante. O confronto direto favorável ao Corinthians. Prevaleceu sobre a matemática da temporada que apontava o Vitória, né? Muito provavelmente por conta dos desempenhos do Vitória jogando em casa e do Corinthians fora, por mais que o Vitória esteja na zona de rebaixamento. Dos índices mais confiados, nós temos 2 de 6, então desempenho ruim, 33,3%. Lista completa de indicadores, 22,9%, 5,5%, ele deve ter considerado ali um retorno, né, de alguma entrada, de 24 padrões confirmados. Então a primeira coisa que vocês vão ver aqui é que, galera, aqui é jogo aberto, tá? Eu não vou esconder dados de vocês, a análise aqui a gente aprender junto. Então desse filtro aqui, obviamente eu espero com um resultado melhor do que a gente teve nessa rodada, e isso em todos os casos, mesmo até da Série A em que a gente teve mais de 60% aí. Eu espero um resultado melhor de todas elas, beleza? Então aqui é jogo limpo, vocês vão ver índices como esse aí, tá bom? E vão ver índices, obviamente, bons também. Partindo pro próximo jogo, Atlético Mineiro e Ceará. Destaque da partida, quebra de roteiro clássico. O Gui acertou perfeitamente o resultado, vitória de 1 a 0, um under 2,5 e ambos não. Mas o paradoxo do gol cedo, gol no primeiro minuto, né, foi do 22 segundos, o gol mais rápido do campeonato, inverteu completamente o processo esperado, anulando as projeções de volume e disciplina. Síntese indicadores confiáveis, 3 de 6, 50% de acerto. Lista completa, 12 de 25, 48% de acerto.
Já deixo claro, lembrando sempre que nossa taxa é mais de 60% de chegando próximo dos 70%, tá? Próximo jogo, Fluminense Internacional. A gente já estão vendo aí uma diferença, né? Destaque da partida, performance excepcional do modelo. O acerto mais significativo foi a aplicação do filtro questionador. O que é o filtro questionador? Aquele filtro que eu já trabalhei no brasileiro nessa rodada, que é um filtro que depois do guia pronto, ele questiona algumas tendências. Então ele vai refinando isso. Por mais que eu tenha usado nele, a gente já viu que nessa partida deu certo. Eu não usei em todas as partidas, porque o meu final de semana foi um pouco corrido, eu acabei vacilando com isso. Mas mesmo assim, ele não vai estar tão completo como dessa rodada, né? Então, dessa rodada a gente vai ter outro nível de acerto. A gente vai ter um testezinho já no Fluminense e Ceará. Quem quiser ver o nosso guia, como é que foi, entra lá no nosso grupo do Telegram. Então, a gente vai ter uma novidade já, beleza? Então, eu espero, mas obviamente que esse filtro ele vai continuar existindo até a partida da rodada do final de semana. Então, o filtro questionador anulou corretamente a tendência de ambos marcam, então, ou seja, estava tendo uma. Olha que interessante isso. A tendência era para ambos marcam, mas ele priorizou a má fase recente do Inter. Então, ele corrigiu essa tendência. É o refino que às vezes corrige. É isso que eu espero do nosso modelo, né? O modelo também acertou o placar exato, 1-0, é algo muito difícil, né, de acertar placar exato. É sempre, não sei que tem muita gente que gosta de fazer esse mercado, eu não curto muito. Mas as odds são muito boas, né? Eu não sei exatamente quanto estava a odd do placar exato, mas para quem é por isso que eu falo que é importante, né? Vocês olharem o guia completo, não olhar só o resumo lá que tem no Telegram, que vocês vão ter níveis de acerto como esse. Síntese de indicadores confiáveis, 100%, 5 de 5, acertamos os 5 índices confiáveis. E da lista completa, 83,3, 20 de 24 confirmados. Cara, assim, não é pra você fazer isso, tá? Mas se você pegar a nossa lista completa, que tem 24 tendências claras, transformar isso em entrada e acertar 83,3%, não preciso nem falar o que vai acontecer. Mas, pelo amor de Deus, não façam isso. Próximo jogo, Sport e Mirassol. Destaque da partida, o 2-1, né? Mirassol. Cenário híbrido, onde a divergência do confronto direto, identificada no pré-jogo, foi a chave. O resultado foi dividido. O confronto direto acertou o vencedor, o Mirassol, enquanto o modelo de XG acertou os gols over 2,5. Síntese de indicadores confiáveis 3 de 4, 75%. Lista completa 9 de 21, 43%. Então você vê aqui que a diferença dos índices, né? Já foi bem alta dos outros. Né? A gente teve 24, 21, aqui só teve 24, 25, que só teve 21. Mas entre os confiáveis, né? Que é sempre um filtro que a gente fala assim, não é nem um filtro, né? É um filtro, querido ou não. É o que a gente pega, que a gente analisa que tem mais chance de acontecer. Ele acertou 75%. Fortaleza 1, Flamengo 0. Acho que foi, eu diria que foi o que quebrou bastante todo mundo aí no mercado, né? Desempenho estatisticamente fraco, falha na âncora principal, que era o resultado. Obviamente, o Flamengo era favorito. Por exemplo, o clássico do orgânico, vencendo na estatística. O time de 19% de posse venceu o time de 81%. Bizarro, né? Indicadores confiáveis, acertamos apenas 1 de 4, 25%. A lista completa apenas 6 de 23, 26%. Foi uma bela quebra, né? Acho que ninguém esperava o Fortaleza ter esse nível. A defesa do Flamengo até quebrou, manteve ali, né, uma linha baixa de gols, mas o desempenho do Flamengo foi muito ruim, o time até bem questionado aí pela torcida. Próximo jogo, São Paulo e Bahia. Destaque da partida, esta validação revelou o risco do cenário C, conflito de forma. Filtro errou ao inverter a tendência para o Bahia baseado na forma recente, então ele considerava o Bahia favorito para esse jogo. Mas a matemática original favorável ao São Paulo prevaleceu sobre a forma. Então ele trouxe um índice, por exemplo, ele pegou. A gente faz isso um pouco, né? A gente pega os índices dos jogos totais da equipe e pega a forma recente também, né? O São Paulo 23 derrotas consecutivas, né, jogando fora de casa, por mais que ele não pegue o jogo da Libertadores, mas era um desempenho muito ruim, né? E o Bahia querendo não vir ali meio que melhorando ali, por mais que não tenha um desempenho fora de casa também bem questionável. Mas não foi o que aconteceu, né? O São Paulo acabou vencendo o jogo até com uma certa tranquilidade que não era esperado, né? Nos indicadores confiáveis, temos 2 de 4, 50%. Da lista completa, 13 de 23, 56,5%. Aqui uma coisa muito engraçada, né? Que é Grêmio 3, Juventude 1. Performance excelente na lista completa, 77,3%. Mas uma falha crítica na síntese, apenas 20%. Um único gol não estatístico do Juventude
um gol com 0,34 de XG, invalidou simultaneamente três indicadores da síntese. Under 2,5, que ia acabar não rolando, né? Porque o Grêmio faria o terceiro gol. O ambos não, e o Juventude under 0,5. Ou seja, a gente considerava que o Juventude não faria o gol. Então isso quebrou pelo menos, na verdade, quebrou pelo menos dois da gente, né? O ambos não e o Juve under 0,5. Mais 77,27% dos indicadores. Aqui eu não, eu não vou abrir muito, mas só algo que eu recomendo, que é o que eu faço também, é evite entradas correlacionadas, tá? Bem no futuro aí, bem no futuro a gente vai ter meio que partir para esse caminho e vocês vão entender que a gente não entra em entradas correlacionadas, tá? Então, nesse caso aqui era um caso claro, se você entra no under 2,5 e no ambos não, eu não gosto de entrar nas duas juntas. E no Juve under 0,5 ambos não, obviamente também não vou entrar na mesma, né? Então fica a dica aí. Botafogo 2, Santos também 2. Destaque da partida: sucesso em prever o volume, over gols, over cartões, mas falha na distribuição. A força do confronto direto e divergente foi novamente decisiva. O resultado é um empate, 2-2. Alinhou-se ao confronto direto, contrariando a matemática da temporada favorável ao Botafogo. Ou seja, no confronto direto a gente ia para essa linha de empate, mas a forma, obviamente, no Santos está disputando o rebaixamento. O Botafogo, por mais que não esteja o mesmo time da temporada passada, está disputando o Libertadores, né? Síntese de indicadores confiáveis, 80%. Acertamos 4 de 5 dos confiáveis, então um belo acerto. E aqui mostram como, às vezes, no caso do Grêmio não, mas aqui mostra como é importante você ter um pouquinho dessa lista de indicadores, né? Porque dos indicadores na lista completa a gente teve 50% de aproveitamento, 12 de 24. Partindo no próximo jogo, Bragantino 0, Vasco 3, performance forte e precisa do guia. O modelo acertou o cenário principal, vitória do Vasco, over 2,5 e XG superior. A única quebra de padrão foi o ambos marcam não, causada pela total ineficiência ofensiva do Bragantino. 0,63, um chute no alvo. Ou seja, a gente esperava que ambos os times marcassem, mas o Bragantino não conseguiu. Mesmo assim, nós tivemos 3 de 4 indicadores confiáveis confirmados, 75% de acerto. 15 de 23 na lista completa, 65,2%. Eu diria que essa partida é muito do que a gente espera, na real. Eu quero chegar nesse nível aí de 75%, 65,2% é o ideal, é isso que eu quero para o futuro. A gente conseguiu nessa partida aí do Bragantino, então seria o nosso modelo perfeito aí. E indo para a última partida, Palmeiras 0, Cruzeiro 0, tá aparecendo aí, né? Performance baixa, né? 42,9% na lista completa, né? A falha central foi superestimar o ataque do Palmeiras e não dar o peso suficiente à super performance defensiva do Cruzeiro. O insight do indicador 25, eficiência defensiva extrema do Cruzeiro, foi o fator decisivo que levou ao 0-0. Ou seja, a gente tinha no indicador 25 essa questãozinha aqui, mas a gente não levou em conta na hora de selecionar as entradas, né? Assim, no síntese de indicadores confiáveis, teve 50% de acerto, 2 de 4 confirmados. Na lista completa, 9 de 21, 42,9%. Então vocês viram aí, a gente fez os 10 partidas, né? Disso aqui vai surgir o nosso filtro questionador. Bora para a conclusão. Essa foi uma rodada de aprendizado intenso, com resultados mistos que expuseram tanto a força quanto as vulnerabilidades do nosso modelo estatístico. Médias gerais da rodada, que é o importante. 55,3% nos indicadores confiáveis, 26 de 27. Na lista completa, 51,5%, 118,5 de 230 indicadores. Assim, tivemos acima dos 50%, mas não é algo que eu busco. Eu já falei isso nos outros vídeos aqui. Então a gente busca em níveis acima de 60%. Então a gente vai ter que melhorar. Vamos verificar como é que vai funcionar esse filtro questionador na próxima rodada. Estou muito curioso para isso. Até porque esse filtro é o nosso filtro mais completo. Então espero que um desempenho melhor aí, né? Destaques gerais aprendizado, a força do contexto, confronto direto e defesa. A maior fonte de erro na previsão foi o resultado, né, 1x2. Foi a subestimação de fatores contextuais. Em 3 jogos, Vitória, Sport e Botafogo, o confronto direto se provou mais forte que a matemática na temporada. No jogo do Palmeiras, a eficiência defensiva extrema, o fator Cruzeiro, anulou a média de volume ofensivo do mandante. Lembrando que o Cruzeiro teve um jogador expulso, né, o Fabrício Bruno. Vulnerabilidade do roteiro gol cedo, isso aqui é um problema que a gente tem direto, né? Eu acho que para quem faz Panther, é sempre bom ficar ligado, isso muda completamente as nossas análises, né? O paradoxo do gol cedo, visto em Atlético Mineiro e Fortaleza, continua sendo um grande desafio. Gol nos minutos iniciais pode invalidar projeções de volume e disciplina.
pois as equipes invertem seus papéis táticos. Refinamento da síntese, a síntese confiável que teve 55,3%, teve um desempenho ligeiramente superior à lista completa, 51,5%. Obviamente que isso vai acontecer. A auditoria do Grêmio expôs a principal falha nesse processo, agrupar indicadores correlacionados. Ou seja, eu já faço isso quando eu vou para o mercado. Ele vai começar a fazer isso nos indicadores confiáveis, é o que eu espero. Então, no próximo, no filtro questionador que vai ser dessa análise geral, ele vai, na verdade, não é nem dessa, né? Isso aqui é só uma apresentação. Ele sai da análise que é muito maior de todas as partidas, né? Isso aqui é como se fosse um resumo. Então ele já vai, eu acredito que ele já vai ter essa questão de não agrupar os indicadores correlacionados. Vamos esperar. Under 2,5, ambos não, a gente já viu isso, né? Torna a síntese vulnerável a um único evento não estatístico. Ou seja, o que que a nossa taxa aqui ia ser maior na síntese confiável se a gente não fizesse isso. Entendeu? Provavelmente a gente teve um bom nível de acerto na lista completa, né? Nesse jogo em questão aí. Sucesso potencial, a performance do jogo do Fluminense, 100% na síntese, 83,3% na lista, representa o potencial máximo do nosso método, demonstrando que a aplicação correta dos filtros, como o filtro questionador, pode levar a uma precisão excepcional. Isso aqui é uma parte boa da nossa análise, porque, só que assim, não dá para ter muita certeza, porque eu sei que eu não consegui aplicar esse filtro questionador em todas as partidas, por conta de que eu estava em outro ambiente, estava em outro local. Eu acabei não conseguindo lembrar de tudo isso. Para esses jogos de agora, fique tranquilo, já tem o filtro questionador em todos eles. Inclusive, por isso que eu fiz o Série A antes, né? Porque o Série A já teve o jogo hoje. E eu não fiz análise ainda, mas acho que a gente teve um desempenho ok. Vou chutar, né? A rodada vai continuar nessa quarta, então não vou nem fazer. Provavelmente amanhã eu já faço as validações desses jogos aí. Então, a gente já teve essa questãozinha, mas eu, assim, eu não considero que 100% na síntese confiáveis e 83,3% na lista, eu acho que é impossível chegar nesse nível. Então, assim, querendo ou não, um sucesso que eu não posso é, garantir com toda certeza, porque eu não sei se ele, por exemplo, se ele teve seu filtro questionador, funcionou no jogo que a gente teve um número mais baixo, né, de acerto do que isso, mas é uma esperança, eu diria assim, né? Por mais que eu não queira, não tenho a esperança de chegar nesse nível. Chegar próximo disso, já estou bastante feliz. Mas não acho que a gente vai chegar em 100% nos indicadores confiáveis e 83,3% na lista. Acho bem difícil que isso aconteça. Beleza, pessoal? Então, esse foi aí a nossa análise do Campeonato Brasileiro. De novo, aqui a ideia é a gente fazer algo da forma mais real possível. Eu não vou enganar vocês, não vou fazer nada. Até porque, de novo, a gente está fazendo um guia, né, galera? É para vocês usarem esse guia como ideia e vocês pegarem a nossa ideia. E por mais que o nosso método, o nosso processo usa a inteligência artificial para fazer esses filtros questionadores, para fazer esse aprendizado, né? Que é o mais interessante para mim, né? Eu não consegui, durante todos esses meses de canal, de projeto, eu não consegui fazer com que a inteligência artificial aprendesse. Agora eu quero que ela faça isso. Eu estou bem curioso para ver como é que vai ser esse aprendizado dela, hein? Então, mas é para vocês também aprenderem junto com a gente, né? Vocês olharem isso e falam, pô, tá, o Footstats errou nisso, o pessoal tá errando nessas questõezinhas, então vocês vão aprendendo junto com a gente, beleza? E assim a gente vai fazendo essa análise o mais bacana possível. Bom, é isso. Então, de novo, se você curtiu a ideia, curtiu o canal, é jogo limpo, sem enganar ninguém, peço que você, por gentileza, inscreva-se no canal, deixa o like, comente, faça tudo aquilo que vocês estão acostumados, compartilhe com a galera aí, fala, tem um maluquinho lá meio doidinho que usa inteligência artificial para fazer análise dos jogos, sempre baseado em padrões e tendências, não tem nada subjetivo aqui, beleza? E ele tá ensinando, pode falar, ele é maluco, tá ensinando uma inteligência artificial a aprender como é que funciona as partidas. Vamos ver se vai dar certo, eu tenho muita confiança nisso e acho que a gente tá no caminho legal. Outra coisa, entre no grupo do Telegram. Lá vocês vão ter as análises, a gente já fez análise dos jogos dessa quarta-feira. Jogo de quinta-feira a gente só tem basicamente o jogo do Palmeiras e LDU. Mas a gente tem todos no final de semana tem a rodada completa aí pra gente testar o nosso filtro questionador, testar desse modelo. Aí vai ser bem legal, bem interessante. Por mais que vocês viram aí na Série A, o resultado foi bom. Eu já fiz da Liga Francesa, porque tem jogo nessa quarta também, o resultado foi interessante também. E fiz da Premier League porque eu só fiz, né? A Premier League volta no final de semana só.
Ou na sexta-feira, não sei se jogou na sexta-feira. A gente tem jogo da. Nessa rodada a gente tá tendo Copa da Liga no campeonato inglês, né? E a gente vai pro segundo jogo só dos principais equipes, aquelas equipes que a gente vai fazer o vídeo, então eu não vou fazer ainda a Copa da Liga. Na próxima rodada da Copa da Liga pode ser que a gente já comece. Beleza? Mas no Campeonato Premier League, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas o resultado não foi tão bom assim. Acho que foi bem parecido com o do Brasileirão, talvez até um pouco pior. Beleza? Então é isso, por gentileza. Inscreva-se no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, deixa o like e entre no grupo do Telegram. É isso, valeu, até a próxima.